Revista Brasília Especial de sábado. Olá, bom dia! Vocês estão convidados para celebrar comigo, a partir de agora, o Dia Nacional do Rádio Amador. Essa data será lembrada amanhã, 5 de novembro. É uma data que homenageia a atividade do radioamadorismo, uma profissão, um hobby, uma comunicação sem fronteiras. Foi a Lei 16.657 de 1924 que tirou da clandestinidade os radioamadores, que passaram a ser reconhecidos e adotaram como patrono o padre Landel de Moura, por sua atuação na divulgação do rádio como meio de comunicação. Uma das formas de comunicação mais antiga, em muitas localidades, ainda hoje, o rádio amador é o principal canal de comunicação. E no Revista Brasília Especial de hoje, 4 de novembro de 2023, prestamos nossa reverência aos radioamadores que desempenham uma comunicação ainda hoje sem fronteiras. Vamos saber como a Anatel atua na liberação de outorgas, fiscaliza e trabalha em parceria com os radioamadores. É muito relevante, a gente enaltece o rádio amador e tentamos ser o mais simples do que diz respeito à regulamentação, tirando qualquer taxação, simplificando o modelo de certificação. Vamos aprender também sobre a importante atuação dos escoteiros do Brasil no uso dessa ferramenta. Tem uma coisa muito legal, que nessa prestação de serviço que o escoteiro faz, com o fato de ser um radioamador, ele pode ajudar mesmo até a nossa defesa civil, atuando em caso de situações de emergências, calamidades, como uma pessoa de comunicação entre várias áreas de atuação. Bombeiros, enfermeiros, operadores da defesa civil, exército, aeronáutica, que cada um normalmente opera numa faixa de rádio diferente. E os radioamadores escoteiros têm a habilidade e o conhecimento para reunir todas numa frequência só e colocar todo mundo em contato. E ainda vamos conhecer a linguagem dos radioamadores, as experiências que compartilham com pessoas do mundo todo e a importância da atuação de todos eles. O radioamadorismo, ele é considerado a primeira rede social a nível mundial, porque antes que houvesse internet e qualquer outra coisa, o rádio, ele possibilitou que pessoas das mais diferentes culturas, línguas diferentes, lugares do mundo pudessem compartilhar, conversar, trocar experiências, né? Então, foi a primeira rede social a nível mundial. Positivo. Papa Uniforme 7. Brasil, Canadá, Guatemala. Positivo. Qual que é as letrinhas? 59, Alfa Lima. Positivo. Papa Uniforme 5, Whisky, Mike Golf, 59, Yankee Lima. Obrigado por Yankee Lima, bom concurso. PKS. Tá muito bom o nosso Revista Brasília especial deste sábado. Vem comigo. Vamos juntos até o meio-dia, trazendo muitas informações sobre o radioamadorismo aqui no Brasil. O Revista Brasília Especial de sábado tem produção da Bruna Alves e da Luzinete Marques. Nos trabalhos técnicos, a Lúcia Safatli e o Jaime Batista. A produção musical é do Jaide Ribeiro. A sonoplastia do Messias Melo. E nas curiosidades do Você Sabia, a voz de José Carlos Andrade. E eu sou Fátima Santos e seguimos juntos, todos juntos, trazendo muitas informações para você nesta manhã de sábado. Você sabia? No início do século XX, cientistas e entusiastas da eletrônica começaram o experimento com transmissão de sinais de rádio. Marconi, Tesla e outros contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia de rádio. A Radio Society of Great Britain, RSGB, fundada em 1913, é uma das sociedades de radioamadores mais antigas do mundo.
A história do radioamadorismo remonta ao início do século XX, quando a comunicação de rádio era uma tecnologia inovadora e excitante. O radioamadorismo é um hobby que envolve a operação de estações de rádio amador para fins recreativos, de emergência, experimentais e de assistência pública. A gente conversa agora aqui no Revista Brasília, especial de sábado, com o superintendente de outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o Vinícius Caram, que vai tirar algumas das nossas dúvidas sobre uma parte técnica, sobre a fiscalização, sobre várias coisas que a gente quer saber e não sabe. E agora a gente vai poder perguntar para ele aqui e vamos ficar bem informados. Olá, Vinícius, bom dia e obrigada por participar com a gente aqui do Revista Brasília. Muito obrigado. Aqui em nome da Anatel, agradeço a oportunidade de participar do Revista Brasília e falar um pouco aí do serviço radioamador. Então, a gente sabe que é um serviço super importante, que em vários momentos, inclusive de emergência, os radioamadores têm um papel importante. E eu queria que a gente começasse falando exatamente sobre isso, sobre essa importância do radioamadorismo no Brasil, em termos de comunicação mesmo e de prestação de um serviço que também é público. A Anatel, acho que todo o país considera aí o serviço radioamador um serviço essencial para as telecomunicações brasileiras. Então, o serviço de radioamadorismo tem um papel não só de colaborar na instrução técnica, na desenvolvimento até mesmo da intercomunicação, investigações técnicas, mas tem o seu papel aí além disso. Como você bem pontuou, o radioamador ele tem sido essencial no que tange a parte de comunicação de emergência, essenciais, né, nessa parte de informação e colaborar rapidamente, né? A gente tem aí diversos milhares de radioamadores no que tange aí o apoio a todo ao governo e até mesmo nós que atuamos aqui com regulados em telecomunicações nos desastres naturais, onde a infraestrutura de comunicação tem sido afetada por um desastre natural ou falta de energia. A gente tem acompanhado isso nos últimos anos no país. Então é bastante relevante. Entre as diversas práticas aí pelo radioamador, a gente tem esse papel desempenhado também na parte de investigação técnica. Eles ajudam muito nessa parte de estudos do uso do rádio eletromagnético, das frequências. Eles têm um papel importante nas relações internacionais, né, que uma vez que o sinal transcende fronteiras nacionais e propicia oportunidades para comunicação global entre quem faz uso, né, dessa modalidade. A gente tem aí o avanço de serviços experimentais, né, o científico, que propicia sempre o crescimento e o papel também aí comunitário, promoção das comunidades e desenvolvimento e a preservação do conhecimento. Eu conversei com alguns radioamadores, tem uns que já conseguiram falar com mais de 200 países, isso é muito importante, né? E aí eu queria te perguntar quais são os requisitos e também os procedimentos para a obtenção de uma licença de radioamador aqui no Brasil. E só para complementar o que você já estava dizendo, eu queria saber como é que a Anatel contribui aí com a formação de um radioamador, como é que ela trabalha na questão do uso, né, do instrumento, do rádio, enfim, qual o papel da Anatel junto aos radioamadores nessa formação? Só para citar números, né, que nós temos aqui informações, nesses, vamos dizer assim, nessas associações que trabalham com radioamadorismo, já tem mais de 110 anos, né? A LAB em si, aí, diretamente com as diversas associações regionais, tem mais de 90 anos, mais de 40 mil radioamadores no país, né, contemplando em mais de 60 mil dispositivos, equipamentos ou estações. E no mundo são mais de 3 milhões. Como é que a Anatel faz o seu papel para incentivar e sendo o menos burocrático possível, mas uma vez que se usa radiofrequência, e a Anatel tem um papel de prezar por não interferências, a gente tem um passo a passo para garantir o radioamadorismo. Então, primeiro, né, a gente sabe que é um serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado aí para uso próprio, treinamento próprio, intercomunicação e outros aspectos. A gente exige que se tenha uma habilitação, né, desse radioamador,
uma vez que você tem a habilitação, a gente tem todo um passo a passo, né? Que o rádio amador é diferente do rádio cidadão, então é necessário que se tenha aí uma prova para verificar a habilitação de conhecimentos técnicos específicos, para que o interessado possa então obter o certificado de operador de estação de rádio amador, que é o COER. Então, tem as diferentes classes, provas, né, que isso pode ser obtido na página da Anatel. Outro passo importante é a outorga. Então você tem a habilitação com a prova, depois você tem o segundo passo, que é a outorga do serviço. Então a outorga do serviço é necessária para que quem conseguiu o COER ter aí e poder operar a sua estação. Então o uso de estação própria do serviço radioamador é opcional, uma vez que ele, para se tornar o radioamador, basta ter o COER. E a terceira etapa passa pelo licenciamento do radioamador, né, que é o equipamento em si. Então é um processo simples, a gente não está nem onerando mais nem na prova, nem no equipamento, então basta informar e cadastrar o equipamento que está sendo utilizado no nosso sistema da Anatel. Agora, é muita gente envolvida, né? Mais de 40 mil aqui no Brasil, você disse agora. Tem algum tipo de incentivo por parte da Anatel a participação dos radioamadores quando acontece uma situação emergencial? Por exemplo, a gente sabe de uma história de uma radioamadora que ficou muito conhecida lá em Blumenau por causa de uma enchente anos atrás, na década de 1980. Nessas horas de emergência em que nem sempre os celulares funcionam, né? Porque às vezes falta energia, acabam as baterias. Existe algum tipo de chamado da Anatel para participação intensiva aí dos radioamadores? O radioamador, nessas ações, às vezes, ele é até mais rápido do que quando a gente constitui uma sala de crise, uma sala de emergência, né? Impressionante. Eles estão sempre à disposição, né? Em todo o país e, de fato, eles têm um pró. Quando a gente se depara com a situação de emergência, ou catástrofe, ou incidentes, o que a gente observa? As próprias associações, o próprio radioamador tem uma iniciativa muito célere ao se comunicar, e essa comunicação chega rápida nos meios de comunicação, chega para a Anatel, chega nas gerências regionais, onde nós atuamos também, em cada capital brasileira, e chega no Ministério das Comunicações. Quando se tem uma crise grave, a própria Defesa Civil instaura uma sala de crise, colocando a Anatel, e a gente coloca aí participantes aí da LAB, por exemplo. Então isso é muito comum. A gente teve exemplo claro em São Paulo esse ano, onde o radioamador foi essencial para divulgar, informar e direcionar pessoas para onde estão os abrigos, as escolas onde as pessoas deveriam se direcionar. Esse foi um exemplo agora recente, né, que antes dos serviços de telecomunicações voltarem, né, a normal. Então eles têm esse papel relevante, visível no país. Eles participam, né, de reuniões, de grupos científicos, junto com o INPE também, onde a gente participa de grupos de trabalho. Nós temos membros da LAB dentro das delegações brasileiras para participação de discussão no âmbito internacional. A gente teve agora, por exemplo, recentemente, junto com a Anatel, a Labre, participando da Olimpíada Brasileira de Satélite no Rio de Janeiro, com atuação aí também nesse novo modelo, com satélites, balões experimentais, a comunicação, serviço de comunicação em HF, VHF. Então é muito relevante, a gente enaltece o radioamador e tentamos ser o mais simples no que diz respeito à regulamentação, tirando qualquer taxação, simplificando o modelo de certificação, vamos avançar agora para facilitar o equipamento artesanal e também indicativos especiais. Tá, eu vou te pedir já para você falar sobre esses equipamentos artesanais, mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as faixas de frequência que são alocadas aos radioamadores aqui no Brasil, e se tem alguma restrição associada a essas faixas. Bom, se a gente pegar aqui o nosso plano de distribuição de faixa de frequência, nosso PDFF, a gente observa que nós temos algumas faixas primárias atribuídas para o
o rádio amador, obviamente sem exclusividade, né, devido às diversas pessoas que o usam. A gente tem faixas aí de 1.850 kHz a 2.000 kHz, de 3.800 kHz a 4.000 kHz, né? Então, essa faixa aí de em torno de 2 MHz, e também a gente disponibiliza outras faixas, outros canais, né? Na faixa de 135, na faixa de 130 kHz, 470 kHz e também de 10 MB. Então, tem várias faixas, depende aí qual o interesse do interessado, a partir da classe que ele tirou do seu COER, qual equipamento que ele está usando e a potência que ele vai usar, ele acaba vendo a melhor faixa de frequência de interesse. Agora, como é que é feita a fiscalização do trabalho do rádio amador? Porque é super importante para o bem, mas tem algum risco de ser usado de forma inadequada, provocando algum problema sério de comunicação, alguma fake news, vamos dizer assim, que possa comprometer aí, envolver vários setores para uma coisa que não é real? Bom, primeiro acho que o diálogo com o rádio amador, as campanhas que a gente faz sempre prezam para que eles tenham seu equipamento seguindo as normas e as restrições de frequência, como se tem aqui algumas, e limitações técnicas para evitar interferências. A gente sabe que o próprio rádio amador em si, ele é muito responsivo e responsável. Então a gente, de fato, não temos incidentes ou nada grave com eles. Eles fazem uso dos equipamentos, ainda que artesanais, ainda que não são profissionais, e eles fazem uso de equipamentos artesanais até para incentivar o aluno a montar seu equipamento, saber de eletrônica, conhecer de radiofrequência. Então a gente está aí beneficiando isso, a gente está no modelo mais facilitando, incentivando isso, mas a gente sempre fala ao rádio amador: faça uso responsivo, com equipamento, respeitando a potência, e algumas coisas, como você comentou, a gente não pode permitir que o rádio amador faça o uso, ou malicioso. A gente sabe que em qualquer setor, qualquer área, tem pessoas que acabam fazendo uso para gerar uma interferência maliciosa, né? Então, a gente pode ter um rádio amador que possa querer interferir nas comunicações legítimas dos outros, ou transmitindo informações falsas, como você comentou, prejudicando a comunicação, ou trazendo desinformação, ou propagando boatos, ou até mesmo fazendo manipulação política. Então isso é um caminho que a gente costura com as associações para evitar isso, e caso a Anatel tenha os canais de denúncia e também a prática ativa de em campo, caso a gente identifique o uso inadequado, geração de interferência, a gente tem que atuar. A gente está também nessa campanha nova, né, de defender sempre o combate a o uso inadequado até mesmo de informação, como você comentou, de fake news. A gente não olha o conteúdo que está sendo transmitido nos meios de comunicação, mas a gente defende a prática para não gerar fake news. A gente é contra, a gente apoia aí todos os meios de comunicação, mas fake news a gente combate. E isso a gente tem que manter esse diálogo, seja nas mídias que a Anatel venha a trazer institucionalmente, ou no diálogo com as associações. Muito bom, isso é muito importante para a gente, para todos que trabalham com a comunicação e com a informação. Agora, Vinícius, diante de tudo isso que você já comentou aqui com a gente, são boas notícias, né? O papel do rádio amador realmente é muito interessante, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a percepção de futuro, né? Porque me parece que tem aumentado o número. Um rádio amador comentou com a gente ontem que quando a Anatel abre espaço para novos licenciamentos, para novas habilitações, para a aplicação da prova que é necessária, rapidamente desaparecem. Então isso demonstra que há um interesse muito grande, né? Como é que você avaliaria o futuro do rádio amador aqui no nosso país? Só complementando aí, né, a resposta anterior, então a gente sabe do papel do radioamadorismo, na sua essência, essa atividade que valoriza a ciência, a comunicação de emergência, mas sempre prezando aí pelos princípios, códigos de conduta, códigos de ética que são seguidos, né, e são divulgados, né, prezando pela veracidade das informações e o tecnicismo necessário. Agora, quando a gente fala do futuro, depende de alguns fatores, até inclusive de tecnologia.
A gente tenta acompanhar, a gente sabe aqui de modelos que estão se avançando do rádio amador, as tecnologias digitais, né, evoluções tecnológicas, aí a adoção de novos modelos, aí tem aí o pessoal chama de DMR, até mesmo integração em gateways com a internet, né, que a gente está verificando como positivo, né, uma vez que você pode, hoje os serviços são convergentes e tem equipamentos que já se integram com o meio digital e o mundo da internet, a integração da internet. Então, isso é importante. A gente sabe que conectar hoje as estações de radioamadorismo com a internet está se tornando cada vez mais comum. Isso permite a comunicação de dados, voz e vídeo também pela essa rede global. Então, e também a gente sabe da evolução, os equipamentos de radioamadorismo estão ficando cada vez menores, mais portáteis, né? Aí tem que incentivar o uso não só em estação fixa, mas móveis, ao ar livre, facilitando aí, por exemplo, aí, tanto em ações de emergência, até mesmo expedições ou atividades culturais ou em campo. A gente tem que promover e não perder. O pessoal fala que o radioamadorismo é muito de pessoas de outra geração, mas a gente acha que não. Acho que o jovem está conhecendo melhor. A gente tem que promover o radioamadorismo entre os jovens, né, para garantir e prosperar essa informação, meio de comunicação e divulgação. Então a gente tem que apoiar as organizações e clubes, né, esses esforços para envolver os jovens nesses programas educacionais e oportunidades de aprendizado prático. Então é isso que a gente enxerga. E agora não tem como a gente, quando a gente fala de pauta ESG, né, de modelos sustentáveis, eu acho que o uso de equipamentos que prezem pela sustentabilidade, com menos uso de potência, que não interfiram, menos interferência eletromagnética, é um ponto aí a se considerar nesse novo mundo, né, mais sustentável para o seu futuro. Ô Vinícius, vamos deixar aqui o endereço aí da Anatel, a página da Anatel, para que as pessoas possam obter mais informações adicionais sobre o radioamadorismo e sobre as regulamentações que estão relacionadas? Ótimo. Então, a todos que têm interesse em conhecer ou se tornar aí um radioamador, nós temos uma página exclusiva para essa modalidade. Então, todos são convidados a conhecer lá no Anatel. Você tem um espaço lá regulado, outorga, tem lá a parte de radioamador específica. Se você colocar no Google radioamador, você vai achar simplesmente lá a página da Anatel com todo esse passo a passo que comentamos, de como se habilitar, como ter outorga, como tirar o licenciamento e falar das resoluções. Tem a resolução 449, né, de 2006, resolução 697, 2018, ao que fala das faixas de frequência que você comentou no ato, que da superintendência, o ato 9106, o regulamento do uso do espectro eletromagnético, que traz detalhamento, e também a resolução 700, que trata aí da avaliação de exposição a campos eletromagnéticos, a resolução 700. Então, acessem, por favor, lá a quem tem maior interesse, dúvidas, estamos à disposição na superintendência, mas isso é uma página, Anatel, lá no regulado, outorga, radioamador. Tá ótimo, Vinícius, eu agradeço muitíssimo a sua participação com a gente aqui no nosso programa especial sobre o radioamadorismo. É um prazer receber, né, todas as informações da Anatel e espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Eu já estou quase convencido de que preciso ser uma radioamadora. Nós agradecemos, acho que estamos à disposição e enaltecer o trabalho de todos. Nós conversamos com o Vinícius Caran, da Anatel, falando sobre as questões técnicas do rádio amador. E daqui a pouquinho a gente ainda vai saber mais sobre o radioescotismo e vamos conversar com o Alisson Teles, que é representante da Labre e que é também rádio amador, contando dessa experiência aqui pra gente no Revista Brasília. Você sabia? À medida que a radiocomunicação crescia, houve uma necessidade de regulamentação. Em 1912, os Estados Unidos introduziram o primeiro regulamento de licença para operadores de rádio. Os radioamadores estavam entre os primeiros operadores de rádio licenciados.
O radioamadorismo é um hobby global com milhões de entusiastas em todo o mundo. Eles participam de atividades como concursos, expedições de campo, comunicações de emergência e experimentos técnicos. Além disso, o hobby continua a atrair pessoas interessadas em eletrônica, comunicações e exploração técnica. E isso acontece desde criança. É possível aprender ainda na infância esta forma de comunicação e ser útil como radioamador. Nós vamos conversar agora aqui no Revista Brasília Especial de sábado com o coordenador nacional de radioescotismo dos escoteiros do Brasil, o Ronan Reginato. Bom dia, Ronan, muito obrigada por participar com a gente aqui do Revista Brasília. É um prazer muito grande poder participar, e o programa tão prestigiado assim nos incentiva bastante a contribuir com a nossa participação. Vou começar fazendo uma pergunta para situar, inclusive, os nossos ouvintes que não conhecem muito do trabalho dos escoteiros. Eu queria que você falasse para a gente o que é o radioescotismo e qual é o seu propósito dentro do movimento dos escoteiros do Brasil. Olha, Fátima, é bem simples. Os radioamadores são um termo técnico aí para um hobby que é um serviço de telecomunicações. Assim como, por exemplo, a gente precisa fazer um exame de habilitação para dirigir um carro, nós temos que fazer um exame de habilitação para dirigir, operar uma estação de radioamador. O radioamador é aquele que pratica esse hobby. Então, ele tem uma estação de rádio que pode falar aí sem fio com o mundo todo. Os escoteiros nasceram um pouco antes dos radioamadores, em 1907. O radioamador diz que quem não vive para servir, não serve para viver. E os escoteiros estão sempre alerta para servir o melhor possível. Ou seja, há uma afinidade já no nascimento desses dois tipos de hobbies ou de dedicação que a gente tem. O radioescotismo significa basicamente o seguinte: escoteiros acampam, aprendem a fazer muitas coisas que são, tipo assim, uma atividade extracurricular, né? Um apoio à formação que ele recebe na escola, em outros lugares. Então, os escoteiros, quando vão ao campo, eles levam as estações de rádio para poderem se comunicar. Quer seja um escoteiro com outro escoteiro, um escoteiro com outra patrulha, ou até mesmo num grande acampamento com mais de 40 mil pessoas, os escoteiros podem se comunicar entre as suas centrais de comunicação, com escoteiros do resto do mundo. É assim, mais ou menos. É um negócio que aumenta a atratividade e também, ao mesmo tempo, aumenta fortemente a segurança de todos. A minha próxima pergunta seria saber quais são os benefícios, mas você já começou deixando bem claro que tem muitos benefícios aí nessa proximidade, né? Nessa troca de experiência. É bacana porque o escoteiro é normalmente um jovem ávido por informações. Então, a radiocomunicação também é um negócio assim muito atraente mesmo. Você ter a possibilidade de falar com outra pessoa sem fio ao redor do mundo. É lógico que hoje existem os celulares, que a gente usa o WhatsApp, usa um monte de outras coisas, começou até antes do Skype, com o ICQ e tudo mais. Mas possibilidade de você fazer um voo cego, você chamar para falar com alguém sem saber quem é a pessoa que vai responder, e de repente ser uma pessoa da Rússia, da Espanha, dos Estados Unidos, ou mesmo da cidade vizinha à sua. Por exemplo, você seria falar de Brasília até, vamos dizer, Goiânia, que é pertinho de vocês. Então, é muito legal, porque as pessoas acabam se encontrando em pontos que realmente, assim, elas conseguem se conectar. Os escoteiros falando sobre atividades, os radioamadores falando sobre a técnica. É bem interessante. Agora, coordenador, eu queria que você explicasse um pouquinho. Primeiro, existe uma idade mínima para o escoteiro começar a participar como radioamador? E também, quais são as habilidades que ele desenvolve enquanto escoteiro para também ser um radioamador? Muito legal a sua pergunta, Fátima. É o seguinte, a idade
tem que ser uma pessoa alfabetizada e que consiga entender, pelo menos aí, basicamente, noções de um bom português. Porque há um estudo para que a pessoa seja habilitada da legislação das comunicações. É necessário que a pessoa conheça um pouco disso. Então, o jovem terá que estudar essa legislação. Nós temos cursos que a gente ajuda muito, tem até processos mnemônicos para lembrar como é que a gente associa uma coisa a outra. Mas é um estudo de legislação, ética e técnica operacional e também alguns códigos, não muitos, mas alguns códigos que a gente usa na comunicação. Porém, a partir do momento que ele fez tudo isso, que ele vai para o rádio propriamente dito, ele tem a oportunidade de, além da própria comunicação em si, e a parte de radioeletricidade, a propagação das ondas de rádio, ainda existe um estudo muito intrínseco que é ligado à geografia, história, porque você vai falando em lugares do mundo que você não conhece normalmente, então você vai procurar no mapa e tudo mais, e isso tudo acaba revelando pontos muito interessantes da história mundial. Inclusive, tem uma coisa muito legal, que nessa prestação de serviço que o escoteiro faz, ele pode ajudar até mesmo com o fato de ser um radioamador, ele pode ajudar mesmo até a nossa defesa civil, atuando em situações de emergências, calamidades, atuando como uma pessoa de comunicação entre várias áreas de atuação, bombeiros, enfermeiros, operadores da defesa civil, exército, aeronáutica, que cada um normalmente opera numa faixa de rádio diferente. E os radioamadores escoteiros têm a habilidade e o conhecimento para reunir todas numa frequência só e colocar todo mundo em contato. Mas isso quer dizer que os escoteiros normalmente usam uma faixa de frequência ou uma banda, né, já de radioamador que fica disponível para os escoteiros? Não, simplesmente compartilhamos as faixas de radioamador mundiais. São determinadas pela IARO, que é uma Associação Internacional de Radioamadores. E essa IARO, ela faz já a determinação de quais faixas são destinadas aos radioamadores e aos modos de comunicação. Porque hoje em dia, principalmente como você vê os celulares tão modernos como são hoje, os nossos rádios também se modernizaram muito. Então, nós temos várias formas de comunicação. Por exemplo, a estação de radioamador, ela pode falar por telegrafia, por voz, por satélite, de modo totalmente digital. Pode falar também através de imagens, como um sistema de TV, que é um sistema de TV de radioamadores. Então, são várias as formas. E nessas formas, a gente inclusive consegue escutar uma faixa de onda, por exemplo, a da Polícia Militar. Nós conseguimos ouvir e nós passarmos a informação para outro grupo de pessoas daquilo que nós ouvimos na faixa da Polícia Militar. Mas isso somente quando do trabalho em conjunto. Nós não fazemos isso regularmente. É interessante, mas eu fiquei com uma dúvida, porque justamente por esse alcance que tem, né, com essa possibilidade de comunicação, de falar com o mundo inteiro, de estar em contato com as polícias, com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e tudo mais, quando o radioescotismo está atuando, né, quando os escoteiros estão praticando aí o lado do rádio amador, eles estão sempre acompanhados, né, de um coordenador, de um instrutor, ou as crianças, já a partir desse perfil que você citou, de ter uma certa compreensão, né, primeiro está alfabetizado e depois já ter esse entendimento das linguagens, ele pode acionar sozinho, conversar, manter contato, passar informações.
Sim, desde o momento que o jovem é habilitado, nós temos, por exemplo, radioamadores escoteiros que estão na faixa dos lobinhos, em torno de 9, 10 anos de idade. Nós temos escoteiros de 11 a 14 anos, que são os escoteiros, que são radioamadores. E temos os senhores e pioneiros, todos eles podem ser radioamadores. Porém, a prática do radioamadorismo no dia a dia, ela é uma prática de hobby mesmo, um passatempo, uma diversão, um aprimoramento técnico da radiocomunicação, porém, é uma reserva das comunicações de nosso país. Se necessário, nós somos convocados para atuar em situações de emergência. Nessa hora, o nosso conhecimento vai somar ao conhecimento do trabalho de cada uma das áreas. Mas no dia a dia, nós falamos mesmo de acampamento, nós falamos de atividades com escoteiros e é muito gostoso. Teria alguma situação em que os escoteiros foram convocados para fazer parte de um trabalho de emergência, atuando também como radioamadores? E aí entra mais em papel o radioescotismo? Sim. Nós tivemos, há algum tempo atrás, houve em Santa Catarina um morro bastante importante lá de um evento, de uma inundação enorme que houve em Santa Catarina, Morro do Bumba, eu acredito que foi o morro, e nós deslocamos os escoteiros para lá e ficamos, acho que praticamente uns 10 dias mais ou menos, trabalhando nas enchentes lá em Santa Catarina. Neste período que nós vimos aí as enchentes acontecendo no Rio Grande do Sul, nós estamos com um grupo de radioamadores escoteiros lá, colocando a comunicação de áreas distantes até 100 quilômetros, todas através dos nossos repetidores de estações. É como se fosse um repetidor de telefone celular. São essas torres de celulares, são repetidores para levar o sinal mais longe. Nós temos o mesmo tipo de sistema para o rádio do radioamador. Só que, quando acaba a energia, o nosso rádio funciona, porque é movido a baterias. Então, nós conseguimos dar suporte mesmo quando, em função de uma inundação, por exemplo, as outras comunicações caem. É por isso que nós somos reserva de emergência, porque os nossos sistemas, eles operam mesmo quando falham os outros meios de comunicação. Agora eu queria só que você fizesse as suas considerações sobre esse trabalho com o radioamador. Todo o trabalho que envolve os escoteiros já tem um foco na cidadania, né? No trabalho em equipe, na cooperação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, também pegando esse lado aí do aprendizado, de estar disponível para ajudar em situações de emergência como essa, utilizando as frequências do radioamador. Olha, eu gostaria até, Fátima, de fazer uma correlação com algo que é muito conhecido, aquela história do escoteiro ajudar a velhinha a atravessar a rua, sabe? Isso é uma coisa assim que todo mundo tem essa ideia meio na cabeça, que é ligada à boa ação do escoteiro. Um escoteiro, na verdade, ele busca, através do movimento escoteiro, sua autoformação. Ele próprio promove uma mudança interior através das nossas atividades, é claro, mas ele promove uma elevação na sua cultura, no seu conhecimento e na sua capacidade de servir solidariamente ao próximo. Então, numa situação dessas, a gente entende que o escotismo é, na verdade, uma oportunidade para esse autoconhecimento, a autoformação. E com o apoio dos adultos, que são todos voluntários nesse sistema, a gente consegue levar para o jovem o conhecimento não apenas na área de radiocomunicação, mas, por exemplo, na área de enfermagem, na área de cozinha, na área de promover acampamentos e montar barracas, montar mesas e cadeiras para pessoas que estão, por exemplo, numa situação crítica de emergência, mas
há uma série de habilidades que os jovens aprendem e que, sem dúvida alguma, eles acabam levando para o resto da vida. E isso faz deles cidadãos melhores. Então, o slogan em nível mundial é escoteiros criando um mundo melhor. Scouts creating a better world. Então, a ideia é que através do escotismo e da tolerância às outras pessoas, os outros tipos, outros gêneros, outras nacionalidades, outras línguas e tudo mais, que nós consigamos ter uma vida mais em harmonia para todos, não apenas para os escoteiros, mas para todos os cidadãos desse enorme planeta que nós vivemos aqui, que é maravilhoso. É verdade, é maravilhoso e que bom que a gente tem jovens se preparando para serem melhores e para ajudar o mundo a ser melhor também. Quantos escoteiros a gente tem no Brasil? Tem esse número? Olha, nós estamos atualmente em torno de 80 mil, porque tivemos o período da pandemia, nós éramos 110, 120 mil mais ou menos, antes da pandemia. Depois da pandemia, nós vimos num processo de recuperação crescente. Hoje nós temos perto de 80 mil. Logo depois da pandemia, nós tínhamos 55, 60 mil. Então temos crescido bastante. E em nível mundial, nós temos, no mínimo aí, nós estamos falando em milhões de escoteiros no mundo. Mas somente numa atividade específica, que é uma atividade que a gente realiza sempre nos meses de outubro, que antecede agora essa comemoração nossa do Rádio Amador, do Dia do Rádio Amador, essa atividade de outubro, ela reúne, através do rádio e da internet, cerca de 2 milhões de escoteiros ao redor do mundo. Então, é uma galera muito, muito grande mesmo. Então, os escoteiros hoje do Brasil, eles reúnem já um número bastante considerável e fazem atividades junto às comunidades onde atuam. Então, nossos escoteiros, aonde quer que eles estejam realizando as suas atividades, eles buscam sempre fazer algo pela comunidade aonde estão atuando. Eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, para você falar um pouquinho dessa atividade aí agora de outubro e também em que parte do Brasil a gente tem um número maior, esses 80 mil no Brasil, mas a distribuição, em que região, onde se concentram mais? Ok. Bom, essa atividade que nós realizamos em outubro é uma atividade sensacional. Rádio Amadores tiveram a ideia, em 1957, num grande acampamento em Sutton Park, na Inglaterra, eles estavam lá com 35 mil acampantes e mais de 60 países reunidos. Um radioamador lá teve a ideia de levar a estação dele e botar para operar. Aí eles tiveram a ideia, poxa, muitos dos jovens escoteiros do mundo inteiro não puderam estar presentes aqui, porque tem o dinheiro da passagem, o deslocamento, a alimentação, tudo aqui, né? Vamos tentar dar a eles a oportunidade de participar de um jamboree mundial através do rádio. Então, eles colocaram, a partir de aí, sempre uma atividade anual chamada Jamboree on the Air, que é o Jamboree no ar, e sempre os radioamadores do mundo inteiro se reuniam nesse final de semana e botavam os jovens para falar entre eles, percebendo assim o tamanho de que é a nossa fraternidade escoteira. Aí, desde 1996, com o avanço da internet, essa atividade acabou se tornando uma atividade mista, tipo assim, Jamboree no ar pelo rádio e Jamboree na internet, pelas ondas da web e tudo mais, aquelas formas de comunicação em chat, ICQ, aquelas coisas todas, né? Ou ainda Skype, Zelo, uma série de oportunidades que nós temos, Messenger e tudo mais. Aí, essa atividade hoje, nesse último evento agora de outubro, foram cerca de 2 milhões e 500 mil escoteiros do mundo todo. Escoteiros e bandeirantes.
porque as bandeirantes participam também conosco, são convidadas especialmente para essa atividade. E com relação à distribuição dessa população escoteira, eu diria para você, Fátima, que nós temos o mesmo tipo de distribuição dos escoteiros pelo Brasil que tem a população do Brasil. Então nós temos uma população mais concentrada no Sudeste, um pouco menos no Sul, depois Centro-Oeste, depois Nordeste e depois Norte. Assim também é a distribuição do movimento escoteiro. Nós temos hoje a nossa sede nacional em Curitiba, no Paraná. É uma sede que acolhe a nossa equipe de profissionais, que a entidade é muito grande hoje, precisa de profissionais trabalhando direto, e uma equipe de chefes voluntários, escotistas voluntários, que trabalham na diretoria, nos conselhos que nós temos e, como eu, nas coordenações específicas de alguns tipos de atividades para os escoteiros. Agora, os coordenadores que trabalham voluntariamente hoje, eles também foram escoteiros antes, participaram dos grupos de escotismo? Não necessariamente. Não é requisito? Não é requisito. Porém, no meu caso, eu sou escoteiro desde os 7 anos de idade. Eu estou no movimento escoteiro já faz muito tempo, tá? Está no sangue, então. 58 anos de escotismo. Então, é uma delícia, porque a gente acaba formando uma família com todos aqueles que participam do movimento escoteiro. E passam os anos e a gente percebe, Baden-Powell, o fundador do escotismo, dizia que o resultado do escotismo não se percebe imediatamente. Talvez 10, 15 anos depois. E hoje, eu que tenho tanta vivência no movimento escoteiro, eu tenho certeza disso, porque como eu fui escoteiro, fui chefe também em vários segmentos dos grupos escoteiros, então a gente percebe que com o passar dos anos, aquelas pessoas que nós ajudamos a formar são pessoas maravilhosas, muito boas, muito melhores do que nós, que ajudamos a formá-las. Então, essa é uma grande recompensa que o movimento escoteiro dá a todos os adultos voluntários. A gente não pode encerrar, porque eu sei que quem está nos ouvindo vai ficar muito querendo saber como faz para entrar num grupo de escoteiros. Quais são os pré-requisitos, começando da idade, o que precisa para ser um escoteiro? Olha, basicamente, o mesmo pré-requisito, só que uma idade um pouco mais reduzida. Tem que ser alfabetizado. Então, 6 anos e meio, 7 anos, as crianças já são alfabetizadas. Então, esse é o limite mínimo para ingresso no movimento escoteiro. E eles passam por diversos tipos de ramos de atuação. Então, por exemplo, nós temos os lobinhos, que vão dos 7 até os 10 anos e meio. Temos depois os escoteiros, que vão dos 11 até os 14 anos e meio. Aí temos os sêniores, que vão dos 15 até os 17 e meio. E depois, de 18 até 21 anos, nós temos os pioneiros. A partir daí, o jovem pode continuar atuando, mas aí já vai passar a formar-se como um chefe de escoteiros, um escotista. E aí ele pode ir até os 97 anos, se tiver tudo bem para ele, 102, 114, tanto faz. Que ótimo. Foi muito bom conversar com você, achei muito interessante, aprendi bastante também. Eu já sou fã desse trabalho, conheço algumas crianças que participam e parabéns pela iniciativa e eu espero que a gente possa conversar outras vezes falando mais aí sobre esse trabalho tão importante. Fátima, eu agradeço à Rádio Nacional, eu agradeço a você especialmente por essa atenção tão bonita que você deu para a gente. E o movimento escoteiro, assim como os radioamadores, às vezes tem gente até que acha que nossa, não tem mais radioamador, não existe mais escoteiro. Existimos e somos muitos no Brasil inteirinho. É que aquilo que a gente faz, não fazemos para chamar a atenção.
fazemos para ajudar. Então aí ajuda mais quem aparece menos, né? É verdade. Mas, Ronan, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Amei o bate-papo com o Ronan Santinato, que nos explicou com propriedade, com a bagagem de muitos anos de experiência como escoteiro e como radioamador, como funciona e qual o papel do radioescotismo. Valeu, Ronan. Você sabia? A corrida espacial da Guerra Fria inspirou o desenvolvimento de satélites amadores. Os radioamadores passaram a usar satélites para estabelecer comunicações de longa distância. À medida que a tecnologia de rádio evoluiu, os radioamadores acompanharam as mudanças. O desenvolvimento de bandas de frequência dedicadas, modos de comunicação digital e equipamentos mais sofisticados permitiu que o hobby continuasse a se expandir. Positivo. Papa Uniforme 7. Brasil, Canadá, Guatemala. E a gente continua falando sobre o rádio amador, esse trabalho tão importante que é desenvolvido, e a gente já antecipa as comemorações do Dia do Rádio Amador, que é nesse 5 de novembro. Agora a gente vai conversar com um assessor de comunicação da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, a LABRE, e que também é radioamador, o Alisson Teles Cavalcante. Olá, Alisson, bom dia, muito obrigada por participar com a gente aqui do Revista Brasília. Muito bom dia, Fátima, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando um pouquinho sobre esse nosso hobby aqui com vocês. Pois é um hobby, né? Todo mundo diz que é um hobby, mas é um hobby muito importante que tem desempenhado funções de ajuda, de participar das emergências que acontecem, não só no Brasil, mas no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o papel de um radioamador dentro da comunicação, Alisson. Fátima, é o seguinte, o radioamadorismo, né, ele é um hobby, como eu falei, mas antes de ser um hobby, ele é um serviço de telecomunicações. Nós somos autorizados pela Anatel para exercer esse hobby, né, de forma oficial. E em contrapartida, exatamente a esse desejo que nós temos de falar no rádio, de fazer outras coisas, está exatamente essa contrapartida, esse serviço que nós prestamos à sociedade, né, por meio de apoio em situações onde as redes normais, as redes ordinárias de telecomunicações, elas estão inoperantes, né? Caso, por exemplo, quando a gente tem uma queda de energia, né? Quando há uma queda de energia, as redes celulares, elas se mantêm durante algum tempo devido às baterias que tem nas herbes, mas após essas baterias serem esgotadas, se acaba o celular, né? Então, numa situação como essa, os radioamadores, eles podem suprir uma demanda, por exemplo, da Defesa Civil, que precisa se comunicar com seus agentes que estão numa área de risco. Não havendo celular, não havendo energia, acabou as redes normais que esses órgãos dispõem. Então, o radioamador, ele pode perfeitamente suprir essa necessidade, dentre muitas outras coisas que os radioamadores têm feito, né? E temos exemplos próximos agora. Nessa tragédia que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, né? Aquele ciclone extratropical que aconteceu por lá. Os radioamadores, eles foram... Isso é o tipo de coisa que a gente não vê nas manchetes, né? Mas nos bastidores a gente sabe que os radioamadores foram convocados e eles proveram um sistema básico de comunicação para as áreas de risco, né? As áreas onde houve devastação total. Houve radioamadores que se deslocaram até lá e nós temos notícias disso, né? Entre muitas outras coisas que a gente pode citar também. Eu vou querer saber mais algumas dessas coisas, mas antes, vamos voltar aqui, falar um pouco dessa parte de regulamentação. Você disse que é um hobby regulamentado, né, pela Anatel, Agência Nacional das Telecomunicações, não é isso, Alisson? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as principais regras do rádio amador, como funciona aí. Então, a primeira coisa é que, como eu disse, nós somos autorizados, né? Muita gente, inclusive, pensa que pode, por exemplo, adquirir um equipamento desses em algum local, enfim, começar a falar, quando na verdade, se fizer isso, está cometendo um crime de telecomunicações previsto na Lei Geral de Telecomunicações. Então, para ser radioamador, a pessoa precisa procurar a Anatel, e perante a Anatel ela vai prestar um
teste, uma prova, na verdade 2 provas, que vão dizer para a Anatel, vão comprovar para a Anatel que a pessoa tem condições de operar um equipamento de rádio. Porque um equipamento de rádio, guardadas as devidas proporções, é como se fosse uma arma, que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Um equipamento de rádio tanto pode prover comunicação de emergência, quanto ele pode causar interferência em outros serviços até vitais. Então a pessoa, para ser radioamador, ele tem que ser habilitada. E essa habilitação é feita por meio dessas 2 provas, que são fáceis, né? Há de se dizer isso. Não é nada que você precise ser um engenheiro de telecomunicações para passar. Após ser aprovado nessas provas, você recebe uma licença de funcionamento de estação. Junto dessa licença vem um identificador, que a gente chama de indicativo, que vai identificar aquele radioamador perante não só a Anatel, mas o mundo inteiro. Então, basicamente, do ponto de vista da regulação, é isso. Dentro do radioamadorismo, a gente evita certos assuntos, né? Nós não discutimos, por exemplo, política, religião, futebol. São coisas que podem causar confusão, né? Então a gente evita esses assuntos para não causar nenhum tipo de dissabor, e a gente sempre falar em torno daquilo que nos une, que é a paixão pela radiocomunicação, né? O gosto de utilizar o rádio, sem precisar de internet, sem precisar de absolutamente nada, se comunicar uns com os outros, né? Basicamente é isso. E aí fala com pessoas ao redor do mundo, né, Alisson? Isso, exatamente. Por exemplo, eu sou um radioamador mediano, ou seja, eu nem sou bom demais, nem sou ruim demais. Mas eu já consegui falar com mais de 200 países diferentes no mundo. Radioamadores mais experientes passam dos 300 países. Ao mesmo tempo que eu consigo falar, por exemplo, com uma pessoa que está lá no Japão, do outro lado do mundo, eu também tenho contato com outros radioamadores da minha região próxima, né, da minha cidade, do meu estado, né, e todos nós compomos uma grande comunidade que, aliás, diga-se de passagem, o radioamadorismo, ele é considerado a primeira rede social a nível mundial, né? Porque antes que houvesse internet e qualquer outra coisa, o rádio, ele possibilitou que pessoas das mais diferentes culturas, línguas diferentes, lugares do mundo, pudessem compartilhar, conversar, trocar experiências, né? Então, foi a primeira rede social a nível mundial. Isso é muito legal, porque o radioamadorismo, o radioamador, ele trabalha desde 1908, né? Começou lá em 1908, tem bastante tempo já, né? Exato, a gente pode recuar isso, viu, Fátima, até mais para trás, pensando que o radioamador não é um engenheiro, mas é simplesmente uma pessoa, sei lá, que gosta do rádio. Às vezes um professor, como é o meu caso, eu sou professor de música, que gosta da radiocomunicação, se interessa, se aprofunda e acaba fazendo. Então a gente pode recuar isso até bem mais para trás do que 1908, né? Nas primeiras experiências que aconteceram com o rádio, que havia sido recém-descoberto no final do século XIX, pessoas comuns começaram a fazer experiências, dentre elas um que para nós radioamadores, é o nosso patrono, que é o padre Roberto Landel de Moura, né? Ele inventou várias coisas, até antes mesmo do autor oficial, né, que é o Marconi. Ele já estabeleceu comunicação via rádio, e a gente pode exatamente recuar o radioamadorismo até ele. Ele fez as primeiras experiências, para você ter uma ideia, no início da década de 1890. Então é bem antes disso, né? O padre Landel de Moura tem realmente muita história envolvendo, né, toda essa questão aí da comunicação pelo rádio. Agora, Alisson, fala um pouco pra gente sobre as atividades dos radioamadores. Eu também queria, acho que todo nosso ouvinte está esperando isso, quando você vai iniciar uma conversa pelo rádio, como que é a fala, qual é o código? Você dá o seu prefixo, que é esse que você recebe da Anatel. Dá para fazer aí uma simulação pra gente? Dá sim, com certeza, né? A gente recebe um indicativo que é parecido com o que as rádios comerciais utilizam, né? O meu, por exemplo, é PR7GA. Essa sequência de 5 caracteres alfanuméricos. A gente codifica normalmente utilizando código fonético internacional, porque às vezes no rádio a gente não tem uma comunicação perfeita, né? Então P pode parecer um B, um V pode parecer um D e assim por diante. Então a gente fala dessa forma: Papá Romeu 7, Golf Alfa, né? E a gente começa um comunicado mais ou menos assim: Papá Romeu 7 Golf Alfa, muito bom dia na frequência, algum colega na escuta? Nesse momento, se houver alguém na escuta, a outra pessoa vai responder. Por exemplo, muito bom dia, Alisson, aqui é Papá Uniforme 7 Eco Lima X-Ray. Muito bom dia para você, tudo de bom. E aí a conversa vai se enrolando, né? A gente conversa do jeito que eu estou conversando com você agora, nesse momento.
Que ótimo, muito legal isso. Eu acho que eu vou fazer esse teste lá na Anatel, porque eu estou ficando muito interessada nisso, viu? Vai ser muito bem-vinda. Ô, Alisson, agora vamos falar um pouquinho, você já citou o caso lá do sul, né, daquele ciclone extratropical. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a contribuição dos radioamadores em situações de emergência e de socorro também. Eu sei que tem vários exemplos, você podia trazer mais alguns pra gente, mais um que seja? Olha, eu vou citar talvez o que seja mais famoso, né? Infelizmente não foi uma contribuição efetiva, mas está marcado na história, está registrado na história. No naufrágio do Titanic, lá no início da década de 1910, a primeira pessoa que escutou o pedido de socorro do Titanic foi um radioamador inglês do interior da Inglaterra. Ele estava com o seu rádio coincidentemente sintonizado na mesma frequência que o Titanic transmitia, e ele, a milhares de quilômetros de distância, conseguiu escutar. E exatamente pelo fato de que, na época, os radioamadores ainda eram tidos como gente assim meio, como se fossem uns bruxos, uma gente assim meio estranha, ele foi às autoridades e ninguém deu crédito a ele. Se alguém tivesse dado crédito, talvez mais vidas não tivessem sido perdidas. Mas, enfim, começou ali. Ao longo do tempo, ao longo da história, a gente teve muitos outros casos. Eu vou chegar aqui pra gente, aqui no Brasil. Vou citar dois casos muito importantes. No caso da enchente, uma enchente que houve lá na cidade de Blumenau, no início da década de 1980, foi uma enchente avassaladora, o rio subiu, sei lá, quase 15 metros, não lembro exatamente quanto. E naquela ocasião, as comunicações que eram muito mais precárias do que são hoje, né, elas foram interrompidas, aí os radioamadores foram convocados de forma oficial pela Telebrás, porque os sistemas da Telebrás caíram todos. E, para nossa alegria, uma radioamadora, inclusive, né? O nome dela é Alda Niemeyer, PP5 Alpha Sierra November, é o indicativo dela, tem 103 anos, inclusive, completou esse ano. Ela liderou esse esforço dos radioamadores lá de Blumenau e ela, durante mais de mês, ela e os outros companheiros lá de Blumenau foram as únicas formas de contato, de comunicação entre Blumenau e o resto do país. Houve esse grande esforço, inclusive ela é reconhecida até hoje na cidade de Blumenau, todo aniversário dela, a cidade de forma oficial sempre lembra, enfim. Outra ocasião muito, muito especial, infelizmente muito trágica, outro caso de enchente, mas dessa vez no Rio de Janeiro, em 2011. Na região serrana houve um grande acúmulo de água, de muita chuva, como ocorreu inclusive ano passado, né? Situação parecida, mas em uma proporção menor. Então, os radioamadores também, na mesma forma, havia lá naquela região um grupo já formado de radioamadores, inclusive existe até hoje, chamado ROER, Rede de Emergência de Radioamadores, lá da cidade de Petrópolis. Eles caíram em campo, né, fizeram a comunicação, instalaram o que a gente chama de estações repetidoras, né, que é uma estação que normalmente é colocada em cima de um monte, de um morro, enfim, um local elevado, e ela aumenta o alcance daqueles rádios portáteis, né, que o pessoal chama de walkie-talkie, de forma que eles possam alcançar regiões de distâncias maiores, inclusive em situações como naquela região lá que é muito montanhosa, esses rádios não conseguem, por exemplo, ultrapassar uma montanha, né? Mas por meio de uma estação repetidora você pode ter comunicação de um lado ao outro. Então eles, inclusive, por esse trabalho que eles fizeram lá, eles ganharam um prêmio internacional e eles receberam esse prêmio pela atuação que salvou vidas, muitas vidas, né? Naquela situação, em 2011. Né? Tem muitos outros casos, mas eu acho que esses dois casos aqui no Brasil e do Titanic são bem representativos. Com certeza, muito importantes. E isso só vem reforçar a ideia de que o radioamador, ele tem um papel muito importante aí nessas circunstâncias, né, de crise, nessas questões de emergência que acabam sendo drásticas para algumas cidades, para algumas pessoas. Então o trabalho é super importante, é um trabalho de impacto social, a gente pode falar assim, Alisson? Ah, sem dúvida alguma. E assim, nós temos um trabalho também, se me permite avançar em outro assunto, outra parte, Fátima, que é o radioamadorismo na educação. Os radioamadores, assim, a função do serviço radioamador está lá escrito na resolução 449 da Anatel, que é a que rege o nosso serviço, que uma das funções do radioamadorismo, do serviço de telecomunicações, é prover aprendizado
próprio. Ou seja, o radioamador, ele utiliza o rádio não só assim por prazer ou para ajudar outros, mas também como uma forma de aprendizado pessoal. E por conta das nossas atividades serem inteiramente assim práticas, a gente consegue também dar um suporte, por exemplo, ao ensino médio, né? Tem muitos assuntos dentro daquilo que é ensinado aos nossos adolescentes, que são assuntos bastante abstratos. E às vezes os professores, nossos amigos, coitados dos professores, né, sobrecarregados, não têm condições de trazer uma experiência que, de repente, tragam com um aprendizado mais efetivo para os alunos. Então, o radioamador, ele consegue, por meio de simples experiências, trazer ensinamentos muito profundos. Indo mais além nessa questão da educação, eu tenho um exemplo pessoal daquilo que o radioamadorismo pode auxiliar, que é o seguinte: eu sou radioamador, como já falei, eu sou estudante, além de ser professor de música, eu estou fazendo graduação em engenharia elétrica, né? Cometi essa loucura aos 47 anos de idade. Então, dentro do curso de engenharia elétrica, os professores conhecedores de que eu sou radioamador e que tenho uma certa experiência prática, eles me convidaram para colaborar em outras áreas dentro da universidade, até em níveis muito acima daquilo que eu estou atualmente no curso. Então, o radioamadorismo, ele abriu para mim, né, a experiência que eu tenho de, 20 e 30 anos, ele me abriu uma oportunidade acadêmica, né? Hoje eu estou trabalhando no radiotelescópio Bingo, né, que é um radiotelescópio que está sendo construído aqui na Paraíba, numa colaboração entre o USP, a universidade local aqui, a UFCG e a China. Então, eu estou trabalhando lá com os pesquisadores, né, mesmo sendo um simples estudante de graduação, mas o que me destacou e que me permitiu estar lá na frente foi exatamente esses conhecimentos práticos que eu adquiri no radioamadorismo, né? Então, não se trata apenas de algo assim, da gente prover ajuda em situações limites, situações terríveis, como é o caso de emergência, que nós fazemos com muito prazer, mas também a nossa atuação em situações comuns, né? Uma sala de aula, até temos exemplo, né, da Estação Espacial Internacional, dos astronautas e cosmonautas que lá estão, todos eles são radioamadores, têm seu indicativo, e uma das funções que eles fazem, além das funções como astronautas e tudo mais, eles fazem contatos via rádio com escolas de todo o mundo. Já houveram, acho que 3 ou 4 contatos com escolas brasileiras, aonde é dada essa experiência aos estudantes, às crianças. Você imagina uma criança, né, de 8, 9, 10 anos de idade, tendo a oportunidade de falar diretamente, né, com um astronauta que está naquele momento no espaço, ao vivo, sem precisar de internet, de nada disso, apenas um rádio. É genial, então, é muito legal. É genial. Muito bom mesmo. E isso, você falou da educação, né? Muito importante esse lado aí. E eu acho que eu tô muito feliz da gente estar tendo essa conversa, da gente estar fazendo uma Revista Brasília especial sobre o trabalho, sobre o Dia do Radioamador, porque muita gente não conhece, né? Não conhece a importância, não sabe a dimensão que tem, o alcance que tem o trabalho que vocês realizam. Então, eu estou me sentindo muito privilegiada de estar trazendo essa informação, a começar de mim, para o nosso público inteiro conhecer o trabalho que vocês realizam. E aí, e você acabou de falar do envolvimento do seu pessoal, né, e de muitos outros em atividades científicas, né, experimentos, propagação de ondas, todas essas questões que para gente aqui, simples mortais, longe, né, da tecnologia do rádio amador, a gente não entende bem como funciona. Aí eu queria que você falasse, você já disse, né, para ser um rádio amador, não é uma coisa, você vai comprar ali um equipamento e você tem que passar pelo crivo da Anatel, tem que fazer os testes, né, o requisito é estudar, gostar, ter um interesse. Mas, e depois que você faz lá na Anatel, faz o teste e tal, a aquisição do equipamento, como é que funciona? Quais são os passos, os procedimentos que um radioamador iniciante tem que ter para começar a utilizar os equipamentos, a praticar? É o seguinte, o modo que eu acho que hoje em dia 99% das pessoas acaba indo, né, é adquirindo um rádio portátil, normalmente um rádio chinês, que custa, 100, 150, 200 reais. A partir daí, ele tem a oportunidade de conversar com pessoas da sua região mais próxima, né? Ou seja, da sua cidade, talvez do seu estado, se houver aquelas estações repetidoras que eu expliquei quando estava falando das tragédias, né? E a partir dali a pessoa pode adquirir outros rádios.
Uma outra coisa, uma coisa interessantíssima, que somente os radioamadores têm autorização para fazer, dentre todos os serviços de telecomunicações, é a oportunidade que nós temos de montar o nosso próprio rádio. Então, por exemplo, se a pessoa gostar de eletrônica, já tiver um background nessa área, ao se tornar radioamador, ele pode construir o seu próprio rádio, né, ter a experiência de montar o seu próprio equipamento e tendo autorização da Anatel para isso, né? Isso é importante, não é simplesmente a pessoa quis e inventou de fazer, não. A pessoa tem autorização para montar o seu próprio equipamento. Agora, Alisson, fala pra gente um pouquinho, você já está falando aí no equipamento, sobre a evolução ao longo do tempo. Lá quando começou, né, com o padre Ladeu de Moura para cá, quais foram os avanços nos equipamentos que você pode citar pra gente? Olha, lá atrás, quando na época do padre Ladeu, basicamente um transmissor de rádio era parecido com uma coisa que provavelmente nós temos nas nossas cozinhas, que é aquele acendedor automático do fogão. Para quem não sabe, aquilo ali emite ondas eletromagnéticas. Aquela foi a forma mais primitiva, a primeira forma que os radioamadores utilizaram. Basicamente eram centelhadores, faziam faíscas, essas faíscas eram conectadas a uma antena e os sinais partiam a partir dali. Dali em diante, foi uma evolução contínua. Vieram as válvulas, as famosas válvulas, né? Aquelas coisas que tem nos rádios antigos, que acendiam, que esquentavam bastante, gastavam energia. A partir dali vieram os transistores, aí começaram a aparecer os rádios menores, né, portáteis. Depois vieram os circuitos integrados e agora, por último, nós temos uma tecnologia bastante interessante que foi desenvolvida por um radioamador que hoje é utilizado em todo o mundo, que é uma tecnologia chamada SDR, Software Defined Radio, que é rádio definido por software. O rádio que antes era uma coisa física, né? Você tinha que ter circuitos, válvulas, transistores, sei lá, dentro de uma caixa. Aquilo basicamente ficou reduzido hoje a um programa de computador, a um software que faz as várias etapas que um rádio precisa ter, né? Para transformar aquelas ondas eletromagnéticas em som, para a gente conseguir ouvir. E hoje a gente tem esses equipamentos que são muito pequenos, né? Baratos, como esses rádios chineses que são baseados nessa tecnologia, que permitem que qualquer pessoa, hoje, o fator monetário não é um impedimento, já foi um impedimento para você ser radioamador, porque os equipamentos eram bastante caros e importados, hoje não é mais. Falando a respeito da comunicação em si, né, lá no início a gente utilizava a telegrafia, que é o código Morse, que até hoje é utilizado. Eu gosto muito e utilizo o código Morse para me comunicar. Depois veio a fonia, que é a voz, isso que nós estamos fazendo agora, né, se estivéssemos falando por meio de um rádio, né? E hoje temos as comunicações de dados, transmissão de imagens, né? Nós conseguimos transmitir informações de um lado para o outro. Conseguimos até, Fátima, construir, caso fosse necessário, uma rede de dados parecida com a internet, só que evidentemente não dependente dela. De forma que, por exemplo, numa situação de perigo, de emergência, a gente conseguisse, além da comunicação por voz, né? Ou seja, falar, a gente consegue também transmissão de dados em alta velocidade, né? Caso fosse necessário transmitir, sei lá, documentos ou, enfim. O radioamador, ele tem a habilitação e tem a capacidade de prover também esse tipo de comunicação. Muito bom estar aprendendo tudo isso, porque eu confesso que eu também não sabia. Aí eu queria que você contasse pra gente, tem uma ideia, você tem um número de quantos radioamadores a gente tem no Brasil? Tenho sim. O último censo que foi feito, acho que no início desse ano, nós contávamos com mais de 41 mil pessoas. 41 mil radioamadores autorizados pela Anatel para utilizar o rádio. E é um número que vem crescendo incrivelmente a cada dia. Eu participo de um grupo que se dedica a ajudar os candidatos que queiram se tornar radioamadores, né, na parte burocrática. E é impressionante que a Anatel, ela abre vagas, né, regularmente para aqueles que desejam se tornar radioamadores, e nunca uma vaga, quando a Anatel abre, ela dura mais que um dia. Abre, sei lá, 10 vagas hoje, quando amanhã não tem mais nada. E esse número vem crescendo a cada dia por conta exatamente dessa parte que o radioamadorismo oferece, né, na parte da educação, na parte de... Por exemplo, um cara que faz trilha, ele vai lá para o meio do mato. Lá não tem celular, lá não tem como ele se comunicar. Então, numa situação de emergência, muitos colegas que fazem trilhas, eles descobriram o radioamadorismo como uma forma de se comunicar em caso de emergência, no caso uma emergência pessoal, né, ou de terceiros.
Então é bem difundido nessa área também. Eu queria te perguntar se tem muitas mulheres entre esses 41 mil que você citou. Olha, as mulheres infelizmente são minoria, por enquanto, né? Inclusive a gente chama as mulheres, temos um códigozinho que é Yankee Lima, YL, significa Young Lady, ou seja, senhoritas, né? A gente chama carinhosamente as radioamadoras de Yankee Limas. São poucas, eu creio que seja em torno de 10%, 20%, não mais do que isso, infelizmente. Aí, Alisson, essa conversa está muito interessante, eu acho muito legal. Eu queria estar fazendo essa entrevista pelo rádio, ia ser muito, muito bom. Mas você já mostrou pra gente como é que é o início aí de uma conversa, né? De você chamando um parceiro que também esteja na mesma sintonia que você. Aí eu queria que você falasse pra gente, nesses 41 mil aí que você citou, tem uma divisão por região, tem locais onde tem mais ou menos, onde é que se concentram os radioamadores do Brasil? Olha, majoritariamente em São Paulo, né? A gente tem, acho que 15% dos radioamadores do Brasil inteiro estão no estado de São Paulo. Uma coisa curiosa é que São Paulo, apesar de ser o estado com maior número de radioamadores, o meu estado, a Paraíba, é o estado que existe a maior taxa de radioamadores por habitante do Brasil. Então, curiosamente, né, nós temos aqui na nossa população, dentre essa população tem um número de radioamadores que é superior à quantidade de radioamadores que existe por habitante na cidade de São Paulo. O estado que tem menos radioamadores é o estado seu aí vizinho, que é o estado de Tocantins. Tocantins tem apenas 52 heróicos radioamadores. Tá certo. Agora, pra gente já caminhando aqui para o fim, para encerrar, eu sei que você tem outros compromissos, Alisson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Labre, já que você faz essa assessoria de comunicação. Me fala um pouquinho sobre a Labre, a Liga dos Amadores Brasileiros de Radioemissão. Muito bem. A Labre, ela foi fundada em 1934, ano que vem estaremos completando uma data muito importante para nós, que é os 90 anos de fundação. E desde o início, a Labre, assim, ela tem o seu trabalho voltado para os associados, né, que somos nós radioamadores, mas além desse trabalho, a Labre tem uma atuação muito importante perante a Anatel, que reflete até nos consumidores de telecomunicações em geral. A Labre, ela tem uma atuação também na forma de defesa espectral. Eu vou falar que isso não tem nada a ver com fantasmas. Defesa espectral, basicamente, a gente presta atenção naquilo que está sendo transmitido via rádio nas várias frequências que existem hoje. Vou dar um exemplo prático. As lâmpadas, essas lâmpadas que hoje temos nas nossas casas, as lâmpadas LED, elas, por meio de importação de fabricantes, né, de outros países que não se atêm muito à questão de limites que essas lâmpadas podem emitir, essas lâmpadas podem causar interferências no celular que de repente você esteja aí no seu bolso. Uma lâmpada como essa, a depender da sua qualidade, ela pode emitir faixas de rádio, ela pode emitir ondas de rádio que podem fazer com que o seu celular perca o sinal. E a Labre, alguns anos atrás, ela fez gestão na Anatel e no Inmetro, especialmente o Inmetro, para que o Inmetro estabelecesse regras claras para que essas lâmpadas atendessem no que diz respeito à pureza espectral, ou seja, ao tipo de emissão que essas lâmpadas podem ter. Então, graças à atuação da Labre, as lâmpadas que a gente usa, elas são muito mais seguras com relação a isso. E os radioamadores, por eles utilizarem o rádio, né, o nosso meio primário, nós estamos muito mais atentos do que outras entidades da sociedade civil com relação a interferências. Rádios pirata, por exemplo. A Anatel faz isso rotineiramente. Mas caso houvesse necessidade, nós teríamos condição fácil de localizar uma rádio pirata e dizer, Anatel, pode ir lá naquele endereço que tem alguém transmitindo e está interferindo, por exemplo, com a aviação, com os aviões, né? Então nós temos uma atuação muito marcante, além da atuação nossa própria dentro do próprio serviço na defesa dos radioamadores, do radioamadorismo. Às vezes a Anatel tem alguma mudança na legislação que, sem perceber, ela pode afetar de forma negativa o radioamadorismo. Então, com base, não é uma coisa simplesmente porque a gente quer, mas com base nos serviços que o radioamadorismo tem feito
ao longo dos anos, a gente diz o seguinte: ó, Anatel, você está fazendo isso aí, mas isso vai afetar de tal forma que a gente pode ser que a gente não consiga falar em determinada faixa. A Anatel, com todo cuidado, ela analisa e muitas vezes ela já nos deu razão, né? E graças à atuação da Labre, nós temos um radioamadorismo aqui no Brasil que particularmente tem muita coisa que pode ser feito. Muito bom, Alisson, amei a nossa conversa, acho que a gente ainda pode aprofundar mais em outro momento e te agradeço muitíssimo por todo esse tempo aqui dedicado para conversar com a gente aqui na Nacional. Muito obrigada por sua participação, eu fiquei muito feliz com a nossa entrevista. Que bom. Eu que agradeço, Fátima, e agradeço a audiência de todos os queridos ouvintes. E caso alguém se sinta como a Fátima aí, né, querendo se tornar radioamadora, basta acessar o nosso site, que é labre.org.br, e lá a pessoa pode entrar em contato, inclusive comigo diretamente, né, através da assessoria de comunicação, e a gente, com todo o prazer e todo carinho, a gente vai orientar as dúvidas, ou quem sabe trazer novos radioamadores ou radioamadoras, né, para o nosso hobby. Muito obrigado, em nome da Labre, em nome dos radioamadores brasileiros e do mundo, a gente agradece por esse espaço. Nós é que agradecemos, um grande abraço e parabéns para vocês por todo esse trabalho, Alisson. Muito obrigado, até a próxima. E estamos chegando ao fim de mais uma edição do Revista Brasília especial de sábado. Hoje prestando nossa homenagem aos radioamadores, porque amanhã, 5 de novembro, é o Dia Nacional do Radioamador. A gente agradece a sua atenção, a sua companhia. Mandamos aqui o nosso abraço, o nosso parabéns para todos os radioamadores do Brasil e do mundo. E vou aproveitar e também mandar o meu abraço para todos os radialistas, porque na terça-feira, dia 7 de novembro, é também comemorado o Dia do Radialista. Por isso a gente misturou aí muitas músicas que você ouviu, fazem alusão ao rádio, outro importante meio de comunicação. Te espero sábado que vem. Um grande abraço para você e até lá. Revista Brasília especial de sábado.